Vamos rezar para o Ô, Deus Bruno, Google. Ô, Breno, eu prefiro comer cebola crua, mano. Esses exercícios são muito difíceis. Na moral. Quê? Que Esses, foi? esses vão Nossa, ser eu bem difíceis fazendo mesmo. um exercício esses Minha dicção dias, tá eu ruim, chorei. peraí. Eu prefiro comer cebola crua, porque seus exercícios estão muito difíceis. Quê? Porque, Sim. Mas nossa, cebola gente. crua é boa. Parou, quem tá Cenoura falando crua? isso? Não, você... Cebola. É Fernanda, cenoura você para. crua que você falou É mesmo? É cebola. cebola, menina. Cebola, que Cenoura. cenoura do nada. Cenoura Muito Leandro, velho. Não, mas os exercícios deles são realmente difíceis. Eu Fernanda, chorei, mano. separa, hein? Vai lá, gente. O Breno vai falar. Deixa eu... Eu vou começar aqui. Mas sim, como eu estava falando antes de começar a gravar, eu vou disponibilizar uns exercícios, eles são bem difíceis, tá bom? Eu vou falar para vocês. Eu tentei trazer um pouco para meio que um desafio, tipo, se você conseguir fazer aquele exercício, você consegue fazer qualquer exercício. Então, não vou disponibilizar ainda, a gente não acabou o tema ainda, mas quando eu der para vocês, não sintam medo de chamar no WhatsApp e tudo mais, que eles são esses difíceis, são esses que vocês quebrarem a cabeça. Eu fiz o exercício e talvez não consiga fazer, porque tipo, na hora eu estava muito na noia de fazer exercício e eu peguei um pouco pesado demais, eu acho. Mas é legal que a gente aprende junto também, eu lembro as coisas que eu estudei e tudo mais, acho bem interessante isso. Eu vou começar aqui a aula. A aula passada a gente viu com bastante firmeza, né, bastante, como posso dizer, profundamente essa parte de hidrocarbonetos ramificados. A gente viu os alcanos, a gente viu como se pode ramificar alcanos. Só que, como falei na aula retrasada, não temos só alcanos. Hidrocarbonetos são divididos em 3 grandes grupos, que são os alcanos, os alcenos e os alcinos. Então, nessa aula a gente vai ver tudo sobre os alcenos e os alcinos, ok? Hidrocarbonetos são divididos em 3 partes. A primeira já foi, a segunda, essa que é a mais tranquila, eu acho, a terceira vai ser na aula que vem, que vai ser um pouco mais complicada, que dá um pouco de medo, que são a parte de cadeias fechadas, né, que a gente não viu ainda, a gente vai ver como que elas funcionam. Tudo bem? Alcenos, é a primeira parte que a gente vai ver de hidrocarbonetos insaturados. O que é um hidrocarboneto insaturado? Insaturado, da primeira aula, é todo hidrocarboneto que tem essa ligação dupla. Então, tem ligação dupla ou tripla, na verdade, é um hidrocarboneto insaturado, ok? Eu sempre confundo na aula, não fiquem com medo de me corrigir, eu sempre troco insaturado por ramificado. São totalmente diferentes, ramificada que tem uma ramificação, insaturada que tem ligação dupla ou tripla, mas eu troco porque minha cabeça não funciona direito. Então, me corrijam, por favor, vocês ouviram eu trocando. Não achem muito estranho que isso é comum. Então, o que são alcenos? São acíclicos, a gente não vai ver os ciclos ainda, a gente vai ver os acíclicos, ou seja, que não se fecham e que tem apenas uma ligação dupla, ok? Os alcenos têm essa peculiaridade, a gente tem outros grupos que vão ter 2 ou mais ligações duplas, a gente vai ver logo em seguida, é a mesma coisa. A gente só vai mudar um pouquinho a nomenclatura, mas não difere muito. Outros nomes são alquenos ou olefinas. Para alcanos, eu até esqueci de falar no passado, se vocês virem parafinas, quer dizer que é um alcano. Tudo bem? Só uma dica aí para vocês. Aqui. Tudo bem. Então, a fórmula geral, muito importante, falei na última aula, que isso aqui é super importante vocês terem em mente como é que funciona a fórmula geral. Eu vou dar para vocês agora, que a gente tem as duas, de alcano e de alceno, uma pequena partezinha falando sobre isso. Alcano, vocês lembram qual que é de alcano? Se vocês quiserem digitar aí no chat. Vou desenhar o nosso querido butano. CH4. CH4 não, é CH3 aqui na ponta. CH3, CH2, CH2, CH3. Deixa eu ver se digitaram no chat. Caramba, ninguém digitou no chat, ninguém lembra a fórmula Você dos... perguntou? A fórmula geral dos alcanos. Aqui, dos alcenos, é esse daqui. Acrescenta mais 2 no H. Obrigado, Fernanda. Ela decorou uma coisa que eu não fiz. É isso daí. Tá no papel. Isso, dos alcanos, SN H2N mais 2, certíssimo. Vamos comparar. Eu vou desenhar um alcano aqui e vou desenhar um alceno bem parecido com ele, com o mesmo número de carbonos. Ok? Vou colocar a ligação dupla aqui no meio. Vai ter essa ligação dupla. A gente vai ver depois que a gente pode colocar em vários lugares essa ligação dupla. Eu estou colocando no meio porque sim. Esse aqui é um alcano em cima, e embaixo é um alceno. Os dois têm 4 carbonos, certo? Aqui. Ano, eno. Eu tô com briga de escrever tudo.
Em cima é um alcano com 4 carbonos, embaixo é um alceno com 4 carbonos. Como eu sei disso, o alceno tem ligação dupla, o alcano só ligação simples, ok? Já sabemos quais grupos eles pertencem. Vamos para a fórmula geral, que é bem importantinho para a gente seguir o tempo. A gente sabe que alcano é CnH2n mais 2. A gente até viu isso aqui, a gente está cansado de saber que o butano é C4H10. Se alguém não lembra muito bem por quê, vocês podem contar os carbonos e os hidrogênios, vocês vão chegar nesse valor, ou vocês podem aplicar essa fórmula aqui, CnH2n mais 2, N é 4, então C4H10. É a fórmula do nosso butano. Mas a fórmula do nosso buteno vai ser C4H8. Ok? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Mesmo número de carbonos. 3, 4, 5, mais 3, 8 hidrogênios. Esse é o nosso buteno. Ok? E segue aqui a fórmula também C4H8, CnH2n. Mas por que tem menos 2 hidrogênios do que o alcano? É muito interessante que quando a gente coloca essa ligação dupla, o que a gente está fazendo? A gente está... Pensa que cada carbono tem que ter 4 ligações. Então, se eu não tenho ligação dupla, esses carbonos vão ficar cada um com 2 hidrogênios aqui. Quando eu falo esse carbono tem que ter ligação dupla, eu basicamente coloco a ligação aqui e, se eu for contar as ligações desse carbono aqui e desse, eles têm 5 ligações agora, né? Eles têm uma aqui para a esquerda, 2 com hidrogênios e a ligação dupla que eu falei aqui. Então, 4, 5. Os 2 carbonos estão com 5 ligações. Isso não pode acontecer. Carbonos têm que ter 4 ligações. Por isso, a gente tira um hidrogênio. Como isso acontece dos dois lados, você pode ver que se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho que tirar 2 hidrogênios. Por isso que de CnH2n mais 2 foi para CnH2n, por causa da ligação dupla. Ligação dupla tira 2 hidrogênios. Entendeu? A gente vai ver mais para frente, né, que é tanto esse negócio de hidrogênio que quando a gente transforma um alcano em um alceno, a gente chama de desidrogenação. A gente tira 2 hidrogênios da molécula. Isso, a gente vai tirar os 2 hidrogênios. A mesma coisa, se eu colocar mais uma ligação dupla aqui, por exemplo, eu vou tirar outro hidrogênio desse daqui, outro desse daqui. A gente vai ver que dienos, que são, né, uns alcenos com 2 ligações duplas, também é CnH2n menos 2. Então, para cada insaturação que eu colocar, eu vou tirar 2 desse número de hidrogênios, ok? Bem interessante isso. Então, se vocês souberem de alcanos, vocês vão saber de alcinos, de tudo mais. E souberem de alcenos, podem saber de tudo mais. Então, só precisam decorar uma que o resto conseguem deduzir. Tudo bem, se vocês não entenderam essa explicação, tudo bem, vocês podem também decorar todas as fórmulas, ou não decorar e ir na mão também funciona, só demora um pouquinho mais. Acho que não tem nenhuma pergunta. Essa parte eu pensei que ia ter algumas perguntas, porque é um pouco confusa, eu explico um pouco confuso ela, mas que bom que vocês entenderam. Ok. Vamos lá para o próximo slide. Aqui a gente vai saber como a gente vai nomear eles. O que é diferente dos alcenos para os alcanos? O número de carbonos vai ser a mesma coisa, a gente vai contar o número de carbonos. Aqui, como eu falei, esse aqui era o buteno, esse aqui é o butano. O que vai mudar vai ser a parte do meio, que fala sobre as ligações. Tem uma parte da nomenclatura que fala só sobre ligações, então é ela que vai mudar. Na aula anterior, eu até tinha mostrado esse negocinho e falei que vocês tinham que decorar os an, en e in. A gente vai usar nessa aula, nessa parte, o en. Então, tem uma ligação dupla, a gente vai chamar o infixo, vai ser en, tudo bem? É só isso que vai mudar, e mais uma peculiaridade que a gente vai ver agora. Então, por isso que este daqui era o butano, o de cima, né? Lembrando, but, 4 carbonos, an, só ligações simples e o, hidrocarbonetos. O de baixo tem o mesmo número de carbonos, porém, é en, porque ele tem uma ligação dupla, então é um alceno, e o, porque também é um hidrocarboneto. Então, o de cima, nessa ligação aqui, né, é o butano, e o de baixo, o buteno. Entretanto, deixa eu ver se tem um slide sobre isso. Isso, tem um slide sobre isso. Entretanto, o que é o buteno? Isso aqui eu não coloquei o buteno, isso aqui é o penteno. Eu tenho o penteno aqui. De acordo com a IMPAC, que a gente viu na primeira aula, 2 moléculas diferentes não podem ter o mesmo nome. Eu tenho que, se eu falar para você, putz, esse aqui é o buteno, todo mundo da sala tem que desenhar a mesma molécula.
ok? Isso que é a função de um nome. Se eu falar Leandro, fale alguma coisa, todo mundo tem que pensar, putz, o Leandro é aquele menininho lá que tá com a câmera aberta, entendeu? Todo mundo tem que pensar isso, por isso serve o nome, por isso que tá a IUPAC, serve para isso. Então, o que a gente tem que fazer? Eu desenhei aqui duas moléculas, 2 alcenos, com 5 carbonos cada. Vocês podem ver aqui. Os dois têm 5 carbonos cada. Eles são iguais, né? Os dois são iguais. Se eu falar, desenha o penteno, você pode desenhar o primeiro ou o segundo e vai estar a mesma coisa? Os dois, eles não são iguais. Vocês podem ver que a gente mudou o lugar da ligação dupla. Isso tem consequências diversas na molécula, ok? Eu vou falar para vocês que tem muita consequência. Mudar um lugarzinho de ligação dupla vai ter consequência no ponto de ebulição, no ponto de fusão, em tudo mais. E viscosidade, bastante coisa, que a gente vai ver mais para frente na aula de isomeria. Isso são isômeros, para quem quiser saber, quando a gente só muda a ligação, são isômeros de posição. A gente vai ver mais para frente, não esquenta a cabeça com isso, só fazer um link para a aula do futuro. Enfim, os dois são alcenos, porque tem ligações duplas, e tem a mesma função de hidrocarboneto. Se tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E tem o mesmo número de carbonos, que é 5. Então, se você fosse nomear, esse aqui seria o penteno, né? 5 carbonos, só uma ligação simples, e hidrocarboneto. E esse aqui de baixo, a mesma coisa, o penteno. Uma ligação dupla, hidrocarboneto e 5 carbonos. Mas eles são claramente diferentes, eles não são iguais. Não tem como um ser igual ao outro aqui. A gente vê que claramente a ligação dupla mudou de lugar. E não é simétrico. Entendeu? Se a gente fosse, por exemplo, se a ligação dupla fosse aqui, seria que e não tivesse daqui, a gente vê que é simétrico a primeira molécula com a segunda. Então, é a mesma molécula. Mas não é esse o caso. A gente tem uma ligação que não independe do lugar da molécula, nunca vai ser igual à de baixo. As moléculas nunca vão ser iguais. Então, a gente tem que ter um método de diferenciar as duas. E para isso, a gente coloca uma coisinha a mais no nome da molécula, que é a convenção da IUPAC. Deixa eu ver se tem perguntas. Eu acho que não. Não fiquem com medo de perguntar, tudo bem? Essa parte é um pouco teórica, mas basicamente o que a gente falou temos alcenos que têm o mesmo número de átomos de carbono, que são alcenos, só tem ligações, que tem uma ligação dupla, e são hidrocarbonetos. Eu tenho duas moléculas que têm todas essas coisas que são diferentes. Então, tenho que diferenciar entre elas de algum jeito. Eu tenho que falar, essa aqui é a molécula A e essa aqui é a molécula B. Então, eu tenho que colocar um adendo do nome, como se fosse um sobrenome para ela, você entender. Esse aqui é o penteno A, esse aqui é o penteno B. Você tem que diferenciar elas de algum jeito, que a gente vai aprender agora. Para diferenciar, é bem simples, a gente vai só mostrar onde está a ramificação. Desculpa, a insaturação. Já tinha trocado de novo. A gente vai mostrar onde está essa insaturação. Ou seja, lembra da última aula que a gente falou sobre numerar carbono? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Só que, em vez de numerar para achar o número da ramificação, a gente vai numerar para achar o número da insaturação, ok? Acho que, até trago de novo o exemplo aqui. Vamos ver certinho. Aqui, eu tenho... Essa animação aqui tá me confundindo um pouquinho. Mas vocês podem ver que aqui a gente tem a molécula e vamos numerar ela. Vamos começar... Aqui, lembra a regra da aula passada, da ramificação? A gente tem que começar da ponta que minimize o número do carbono com a ramificação. Frase muito longa, né? Mas aqui vai ser a mesma coisa, só que troca a ramificação por insaturação, tudo bem? Então, a gente vai numerar partindo da ponta que minimize o número do carbono que tem a insaturação, ok? E nesse caso de cima, a gente vê que o carbono com a insaturação, se a gente numerar da esquerda para a direita, o carbono que tem a ligação dupla é o carbono de número 2. E na molécula de baixo, se a gente numerar da esquerda para a direita, o carbono que tem a insaturação é o carbono de número 1, ok? Deixa eu ver se tem perguntas. Não. Mas se eu numerar do outro lado, se eu numerar do outro lado, a gente cai naquele problema que a gente viu na última aula. Que aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5. A insaturação cairia no carbono 3. E 3 é maior que 2. Então, essa de cima está errada. A numeração certa aqui minimiza o número. Aqui embaixo seria a mesma coisa, só que cairia no carbono 4, né? Então, é isso. Eu sempre fiquei na dúvida que... como que eu sei o número do carbono que está insaturado? Porque são dois carbonos que estão com a ligação dupla, né? Posso falar, esse aqui é o... Esse aqui é o 2 penteno ou 3 penteno? Eu fiquei, porque os dois estão com insaturação.
você pega o menor número. Então, se eu começar daqui para lá, o primeiro carbono que está com essa ligação dupla é o carbono 2. Então, esse vai ser o número que a gente vai colocar. Né? Falei do nome sem falar do nome, mas é isso que a gente vai fazer. A gente vai colocar o número. Tem duas nomenclaturas, a antiga e a IUPAC. Escrevam na de baixo, mas se forem exercícios antigos, só vai aparecer de cima, então eu trouxe aqui para vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o número de carbonos, o lugar onde está a insaturação, aí, né, a parte de ligações e o hidrocarboneto, ok? Por que a gente faz isso? A gente está basicamente falando, é um penteno com a insaturação no carbono 2, né? Por isso que eu coloco 2, logo antes do EN, que falar que o EN, a insaturação, está no carbono 2. No de baixo, a mesma coisa, só que 1. Então, pente 1 eno. Então, insaturação no carbono 1. Aqui a gente vê uma diferença da aula passada, né? Na aula passada a gente não podia ter ramificação no carbono 1, aqui a gente pode muito bem ter uma insaturação no carbono 1. Ok? Estou até surpreso que não tem nenhuma pergunta. Continuando. Putz. Acho que meu chat travou. Enfim. Vamos lá. Como eu falei, é preferido usar a nomenclatura IUPAC porque ela é a mais comum e ela é a que a gente usa mundialmente. A antiga vocês podem ver em livros. Mesmo caso da aula passada, acho que eu cheguei a falar isso. Se tiver só uma coisa possível, né? Na aula passada a gente viu essa molécula aqui. Completar hidrogênio, porque às vezes eu tenho preguiça, mas é bom completar. Que a gente falou que o nome dela era metilpropano. No finalzinho da aula a gente viu isso. E nem precisava colocar o número 2 aqui, porque estava subentendido porque é o único lugar que o metil podia estar. Aqui é a mesma coisa, a gente não vai colocar, nesse caso, desculpa, usando a nomenclatura antiga. A gente não vai colocar aqui, nesse caso, prop eno. Porque está subentendido que a ligação dupla só pode estar no carbono 1. Se eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vai sempre cair no carbono 1. Ok? Né? Se eu inverter o número e fizer a numeração correta. Então, a gente chama isso aqui de só propeno. Mesma coisa da aula passada, é só um pequeno ponto. Tem várias perguntas aqui, acho que já travaram no chat mesmo. Ô, Bre, deixa eu te perguntar, que eu acho que é uma coisa que o Paulo falou, e eu não sei se tá a mesma coisa, se é a mesma pergunta, mas enfim. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, por exemplo, não na OPAC, na outra, que era a antiga, a gente colocava a nomenclatura e nomeava ela antes da cadeia, então ficava 2 pentano. E como que eles nomeavam, por exemplo, se eu tivesse ramificações e insaturações juntas? Porque as ramificações ficam antes da palavra, né? Como que eles faziam isso, esses loucos? Ficava 2 metil, por exemplo, então era, buteno. Só fazer isso daqui. Então era fácil. Então foi trouxice mesmo. Não tinha muita coisa. Mas eu acho legal a gente vai ver daqui a pouco, porque a gente pode ter insaturações em oceanos também. Então acho que a gente vai ver no próximo slide aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Eles podem também ter ramificações. Acho que até troquei. Ramificações nos oceanos. A gente vai ver como que a gente vai numerar, como que a gente vai nomear. Já vê isso agora. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não. Ok, vamos lá. Eles podem se ramificar, é uma afirmação. Então, temos um problema. Se vocês prestarem atenção, eu falei que você precisa minimizar. Na última aula, eu falei que a gente precisa minimizar o carbono na ramificação, e nessa eu falei que você precisa minimizar o carbono na insaturação. Então, eu preciso minimizar os dois ao mesmo tempo, às vezes não tem como, eu tenho que escolher um para minimizar. Se eu, por exemplo, nessa molécula aqui, se eu tivesse uma ramificação nesse carbono aqui, no CH3, eu começaria daqui para cá ou daqui para cá? Entendeu? Eu colocaria o menor número na insaturação ou na ramificação, né? Que aqui seria o 2. Então, precisa ter uma regra para isso, porque senão a gente tem numerações diferentes e vai ter nomes diferentes. Um vai falar, esse aqui é o 2-metil pente 1, 2, 3, 4-eno. Outro vai falar, não, esse aqui é o
4-metil, 1-penteno, né? Vocês podem fazer aí devagarinho. Mas você vê que se eu numerar de um jeito diferente, eu vou ter moléculas com nomes diferentes que são a mesma molécula. Então, eu não posso ter isso, eu tenho que fazer como se tivesse uma base, eu tenho que fazer uma regra para qual vai ser a nossa prioridade. A prioridade, aí o Paco falou, que vai ser a insaturação. Então, nesse caso, essa numeração de baixo aqui estaria correta e essa aqui estaria errada, tudo bem? Então, seria, se fosse fazer o nome, o 4-metil-1-penteno, que a gente vai ver daqui a pouco, 4-metil-pente-1-eno, ok? Você vai ver daqui a pouquinho isso aí. Então, a gente vai começar a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Tudo bem? E se for indiferente em relação à insaturação, vamos pensar em um exemplo. Se a insaturação estiver no meio da molécula, eu não vou trazer o hidrogênio nesse exemplo aqui, porque eu estou muito tempo para pouca coisa. Se estiver aqui no meio da molécula e eu tiver aqui um CH3, uma ramificação, eu começo daqui ou daqui. Para de baixo, aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4. Para de cima, aqui seria o 1, 2, 3, 4. Vocês veem que para insaturação, tanto faz. A de cima e a de baixo estão no carbono 2. Então, tanto faz para insaturação. Já para ramificação, faz diferença. Na de baixo, ela está no carbono 2 e na de cima está no carbono 3. Então, quando para insaturação, tanto fizer, a gente vai sempre tentar minimizar a ramificação, tudo bem? Então, a de baixo estaria correta, porque aqui está no carbono 2. Essa aqui de cima estaria errada. Ok? Só para vocês terem um pouquinho de ideia sobre essas coisas. E as outras regras são muito semelhantes ao cano, de nomenclatura de ramificação, tudo mais, que não pode ter ramificação no carbono 1, nos terminais, é bem parecido. A gente vai sempre pegando um pouquinho da aula passada para a aula da semana. Ô, Bre, eu não entendi isso daí, não. Eu não entendi. A de baixo é que vai valer, porque a de baixo está mais perto da ramificação, é isso? Exato, porque eu falo, quando é um alceno ramificado, a prioridade é a insaturação, certo? Então, eu vou tentar procurar uma ponta que diminua a insaturação. Nesse caso, as duas pontas colocam o número 2 na insaturação. Então, para a insaturação, tanto faz onde eu começar. Já para a ramificação, faz diferença. Então, faz sentido. Eu levo a ramificação em consideração nesse caso. Ok? Eu tenho uma ordem de preferência para a primeira, tanto fizer, a gente se importa para a segunda. Tudo bem? Esse aqui eu passei na última aula, vou passar de novo aqui, que é sobre a regrinha do lapisinho. A gente vai pegar um lápis, a gente vai passar, como que vocês têm uma caneta de ramificação? É quando ela tem essa voltinha aqui? Não, né? A gente vai pegar um lápis, a gente vai passar por todos os carbonos, né? Passando pelas ligações. E se eu conseguir passar por todos os carbonos sem precisar voltar, sem precisar tirar o lápis do papel, então não tem ramificação, é a cadeia principal. Então, se eu fosse nomear essa cadeia, seria o X, 6 carbonos, tem uma insaturação no carbono 2, então 2-eno, ok? Eu coloquei aqui uns passos para a gente nomear uma cadeia, que é bem interessante. O primeiro é verificar a função orgânica, nesse caso, é hidrocarboneto, então a gente tem o sufixo O. A gente tem que achar a cadeia principal. Achamos aqui, né? Com a regra no lapisinho. Então, essa cadeia principal já é achada. Aqui, como estão os carbonos? 6 carbonos na cadeia principal. Então, a gente já tem o X. Checar as ligações. Putz, aqui temos uma ligação dupla no carbono 2. Então, isso aqui vai ser 2-eno. Então, é só a gente juntar tudo, né? Que vai ficar justamente o X, 2-eno. Ok? E ramificações, nesse caso, não tem nenhuma, porque a cadeia principal abrange todos os carbonos. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por que esse do final não é uma ramificação? Vamos lá. Vamos fazer essa regrinha do lápis, ok? Essa coisa de ver a cadeia que está na horizontal sempre engana a gente. É um negocinho para uma pegadinha mesmo. Então, se você conseguir pegar o lápis, colocar no primeiro carbono, passar pelas ligações e chegar no último carbono sem precisar tirar o lápis do papel ou voltar, né? Então, você não tem nenhuma ramificação, só tem uma cadeia principal. Vou pegar nosso lapisinho, né? Tem o de baixo aqui, mas eu vou fazer com minha canetinha.
Peguei o primeiro carbono, passei a ligação, segundo, terceiro, quarto, quinto. Opa, eu consigo descer aqui e ir para o último carbono. Então, você vê que não tem nenhuma ramificação. Não tem um caso que, se tivesse um carbono aqui, que eu não consigo, né? Eu não consigo ir aqui e, putz, voltar, ou tirar o ápice. Eu não tenho esse caso. Então, eu só tenho uma cadeia principal nesse caso. É como eu falei na última aula, você nunca vai ter uma ramificação nos carbonos terminais. Então, se me falasse que essa aqui é a cadeia principal, você teria uma ramificação no carbono terminal. Isso aqui não pode, ok? Nunca façam isso. Não façam uma ramificação no carbono terminal. Esse foi o carbono 1 a 5 e teria uma ramificação aqui. Você entendeu? Eu tentei explicar, mas é por isso. Você pega o lapisinho, vai passando todos os carbonos e chega no final. Ou você pode, pelo método mais científico, que é você ver se tem o carbono terciário ou quaternário. Aqui não tem nenhum, então não tem nenhuma ramificação, tudo bem? Então, no alceno não pode ter ramificação no final também. Isso vale para tudo, tá bom, Cindy? Isso vale para alcano, para alceno, para alcino, para tudo. Não pode ter ramificação. Não vale, na verdade, a gente vai ver que tem uma peculiaridadezinha por causa dos cíclicos, mas a gente vai ver no futuro. Mas se tivesse uma ramificação no 4 carbono, qual seria o nome? Veremos agora. Vou fazer aqui com você. Deixa eu apagar essa bisqueira que eu fiz. Porque já tem... Pode falar. Desculpa interromper, desculpa. Então, só para fixar, se tiver um carbono nas extremidades, ele faz parte da cadeia principal. Ele não é uma ramificação. Exato. Tá bom, muito obrigada. Exatamente isso. Porque eu posso aumentar um pouquinho, aumentar um carbono na cadeia principal, porque ele está na extremidade, né? Então, eu posso aumentar essa cadeia aqui, descendo aqui. Exatamente isso. Perguntaram se tivesse, eu vou fazer aqui com vocês, uma ramificação no 4 carbono. Como ficaria o nome? Qual a ramificação? Se não se explicou, eu vou falar que é o metil, que é a mais facilzinha e mais tranquila de nomear. Vou fazer um metil aqui no 4 carbono. Como ficaria o nome? Vamos fazer esses passos juntinhos. Verificar a função orgânica. Só tem carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. A gente sabe que o final é O. Né? Vou colocar aqui. O. Achar a cadeia principal. Vamos lá. Vou passar meu lapisinho. Começar por aqui. Fui. Opa, aqui eu tenho que escolher. Eu vou descer ou vou continuar. A cadeia principal é a que tem mais carbonos. Eu estou vendo que se eu continuar, eu vou ter mais carbonos. Então, eu nem vou descer aqui. Eu nem vou cogitar falar que a cadeia principal desce. Ela continua aqui e, opa, desce aqui. Ok? Isso é análogo a falar que eu tenho uma cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou deixar de hidrogênio de novo, mas sabem que eles estão aí. Aqui. Uma cadeia linearzinha com o negócio aqui. É a mesma coisa, só curvar a ligação, essa ligaçãozinha eu curvei aqui para baixo, mas curvar a ligação no curvar não faz diferença quando a gente está nessa representação 2D. Tudo bem? Então, a gente achou a cadeia principal. Vou contornar ela aqui. Achamos ela. Contar os carbonos. Quantos carbonos tem? Aqui já está representado, são 6 carbonos. 6. Então, a gente sabe que é X. Checar as ligações. A gente tem ligação dupla? Temos. Em qual carbono? Carbono 2. Mesma coisa. Então, a gente tem um 2 em... E verificar a existência de ramificações. Nesse caso, eu tenho carbonos que não estão na minha cadeia principal? Tenho. Eu tenho este carbono aqui. Em qual carbono ele está? Ele está no carbono 4. Vamos fazer uma coisa? Vamos numerar um pouquinho antes, que eu já estou... Essa numeração já está correta, então vamos numerar antes. Se eu não soubesse que essa numeração está correta, como que é numerar? Eu posso numerar daqui, né? Começando daqui, indo para lá, ou numerar como é que está aqui. Se eu numerasse assim, esse seria o carbono 1, este o 2, este o 3, este o 4, este o 5 e este o 6. Neste caso, a ramificação estaria no carbono 3 rami. E a insaturação no carbono 4. 4 insat. Ok? E se a gente for pela de baixo, está aqui representado, a gente tem que a insaturação está no carbono 2 insat, e a ramificação no carbono 4 rami. Ok?
Qual que é a numeração certa? Você vê que uma prioriza a insaturação e outra prioriza a ramificação. A numeração correta é a que prioriza a insaturação, ou seja, essa daqui, que é essa daqui. Ok? Conta-se apenas carbonos da cadeia principal? Sim. Para nomear a molécula aqui na cadeia principal, para colocar o X, né, para colocar o pente, but, a gente conta da cadeia principal. A gente vai contar das ramificações depois, quando a gente for colocar o nomezinho na frente, que seria, por exemplo, o 2-metil, ou 4-butil, Aí a gente precisa contar os carbonos da ramificação. Acho que está na hora da próxima aula, só vou ficar mais um pouquinho só para acabar essa parte que tá na pergunta. Então, finalmente, tem tudo para saber. A gente numerou os carbonos, contou os carbonos, achou a cadeia principal, checou as ligações, viu as ramificações, a gente fez tudo. Agora, vamos partir para nomear. É a reta final, só juntar tudo que a gente descobriu até agora. Ou seja, vamos lá. A gente sabe que tem 6 carbonos, então temos X. A gente sabe que no carbono 2 tem uma ligação dupla. Então, X, 2, N. A gente sabe que é um hidrocarboneto. Então, tem o final O. E a gente sabe que tem uma ramificação, sim, no carbono 4. Aqui, ó. Então, a gente tem que colocar, antes de tudo isso, né? Agora a gente chega nessa parte, que a gente tem que contar a ramificação. A gente tem que saber o nome dessa ramificação. Essa ramificação tem só um carbono. Então, você pode ver a tabelinha, ou você pode lembrar de cabeça, que o nome dela é metil. A gente usa bastante metil. Então, esse caso seria 4-metil X2N. Esse seria o nome da molécula. Você vê que o nome fica muito mais complicado cada vez que a gente avança mais, né? No começo era facinho, butano, propano, agora 4-metil X2N. Você vê que começa a ficar bem complicado os nomes. Enfim, esse é o nome final dessa molécula que a gente criou. Na próxima aula a gente vai ver nessa parte aqui, que vai ser muito parecida, vai ser bem parecidinho. Você vê que o nome só muda onde está a ramificação, você pode até fazer em casa. E a gente vai ver as cadeias que pode ter mais de uma ligação dupla ou pode ter ligações triplas. A gente vai ver isso na próxima aula. Ok? Ficou alguma dúvida? Você entendeu, Dan? Essa parte aqui, essa cadeia aqui, esse nomezinho? Aqui. Os slides estão na Caras? Estão sim, estão na Caras. A aula passada eu ia usar eles, eu não usei, então eles estão na aula passada e nessa, tudo bem? Se quiserem ver, o nome é Slides Aula 3, até posso corrigir para entrar na aula 4. Só ver lá que vocês conseguem ter acesso a eles. Tudo bem? Então, vou acabar a aula por aqui. Deixa eu parar de gravar.